A paz de Cristo, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui neste momento dando início a um momento com Deus, a um momento a qual eu estarei trazendo sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero, nessa tarde, chamar a sua atenção, pois nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo um momento de crise aonde a crise se instaurou por todas as classes, por todas as cidades, por todo o país e até mesmo por todo o mundo. Nós estamos vivendo momentos aonde não sabemos ao certo o que vai ser de amanhã. E é nesse momento que nós devemos nos voltarmos para a palavra do Senhor, para o que a Bíblia nos ensina. Observe que o caos tem se instaurado, pessoas têm se desesperado, famílias têm entrado em pânico e muitas das vezes isso só vem trazer uma piora na situação. Isso não vem ajudar muito. Mas eu quero nessa tarde, como pastor de muitos de vocês que estão me ouvindo neste momento, eu quero deixar uma palavra para a sua meditação e em seguida eu vou trazer um pouquinho daquilo que eu acredito que está acontecendo nos dias de hoje. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, que diz assim: E disse ainda certo homem, tinha 2 filhos. O mais jovem dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte do que me pertence. E ele repartiu entre eles a propriedade. E não muitos dias depois, o filho mais jovem, transformando tudo, partiu para uma região longínqua e ali desperdiçou a sua herança e vivendo desenfreadamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome. Então ele começou a padecer necessidades. E foi e arrimou-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o enviou aos seus campos para apacentar porcos. E desejava se fartar com as vargens das alfarrobeiras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Levantar-me-ei, ou melhor, versículo 17, caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Contrate-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio do seu caminho, o seu pai o viu e se compadeceu dele, e correndo até ele, lançou-se sobre o seu pescoço e com ternura o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei imediatamente a estola principal, e vestiu, e ponde na sua mão um anel e sandália nos seus pés. E trazei o novilho cevado, e matai-o, então comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho já estava morto, e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Queridos, nós estamos vendo neste momento tantas pessoas vindo a público expressar a sua opinião, expressar aquilo que sabe
e muitas vezes até aquilo que não sabe. Infelizmente, o caos que se instaurou tem conseguido piorar um pouco mais com algumas mentiras, com algumas pessoas que se aproveitam deste momento para propagar uma escatologia aterrorizante. Estamos vendo pessoas que dizem que este momento que nós estamos vivendo é um dos selos que foram abertos. Quando estudamos a palavra do Senhor, sabemos que os selos serão abertos no período da grande tribulação. A não ser que aceitemos que estamos no período da grande tribulação, é impossível que esteja se abrindo um selo. Porém, o que me chama muito a atenção é que quando vamos meditar na palavra do Senhor com diligência, com cuidado, pesquisando, usando prioritariamente a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ver que muitos sinais que acontecerão na grande tribulação terão uma amostra antes disso. Eu sempre tenho dito para todos vocês que me ouvem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas que a igreja vai passar por uma tribulação grande. Uma amostra daquilo que vai acontecer no período da grande tribulação, porém em muito, mas muito menos escala, uma escala muito menor. Se o que você está vendo hoje te apavora, te preocupa, na grande tribulação será muito pior do que isso. Eu posso até concordar que Deus possa estar usando este momento para um propósito, mas eu não posso afirmar que esse é algo enviado por Deus, porque até onde se sabe, todos os indícios mostram que isso é algo fabricado. Aonde nós não podemos nos enganar, porque quando isso vier do próprio Deus, não há médicos, não há vacinas, não há nada. Vai cumprir o seu propósito, fielmente. Então nós precisamos deixar de tentar especular aquilo que muitas das vezes não sabemos. E devemos sim buscarmos saber qual o propósito de Deus com tudo isso que está acontecendo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que isso tem a ver conosco? Qual é o nosso papel neste momento? Eu acredito, meus queridos, que nós temos dois lados para isso que nós estamos vivendo hoje. Nós temos o propósito de Deus para com o mundo e nós temos o propósito de Deus para com a igreja. O propósito de Deus para o mundo através dessa pandemia é o despertamento daqueles que ainda não reconheceram a Ele como seu único e suficiente Salvador, ou que talvez reconheceram, mas que assim como o filho pródigo, por algum momento se distanciou do Senhor. O outro propósito que eu acredito é para a igreja, e o propósito para a igreja seria exatamente o despertamento espiritual. A igreja está vivendo um momento de comodismo. A igreja está vivendo um momento onde não se tem muito valor se está na igreja ou fora da igreja. E a igreja essa semana, ou ir só nos domingos, não fazem nenhuma diferença mais. Então eu quero aqui rapidamente tentar traçar esses dois aspectos, esses dois pontos para você. Eu vou começar tratando da questão da igreja.
Quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos a alegria do salmista quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós percebemos que a alegria dele é algo contagiante, é algo que faz toda a diferença, pois só o fato de ser convidado ou de ser avisado que hoje teria culto, isso lhe causava muita alegria. Nós estamos vivendo em dias onde as pessoas não sentem mais essa alegria, onde as pessoas vão à igreja porque muitas das vezes não terão uma explicação para poder dizer por que não foram. Outras vão apenas porque acostumaram estar ali, mas muitas delas não sentem mais nada, muitas delas não fazem qualquer diferença entre estar na igreja ou não estar na igreja. Nós estamos vivendo em dias onde Deus está convocando o seu exército, convocando a sua igreja a novamente se colocar de pé, a sua igreja a colocar em posição de sentido, aonde essa igreja precisa se despertar, se desprender desse mundo, pois verdadeiramente só o Senhor é que pode. Observe que nós estamos vivendo dias onde muitas igrejas, muitas pessoas que se dedicaram tanto ao seu lado financeiro, ao seu lado de templos suntuosos e correm o risco de um dia para o outro tudo se acabar. Eu quero aqui chamar a sua atenção que Deus, Ele quer que novamente a igreja se coloque de pé para que depois disso venha um grande avivamento. Um avivamento sobre a minha vida, um avivamento sobre a sua vida, aonde esse avivamento vai trazer muitas almas para o reino de Deus. Por quê? Porque o dia do Senhor está muito próximo. Jesus já está às portas, voltando para buscar a sua igreja. Isso é apenas uma amostra, apenas um sinal daquilo que está por vir. Eu quero neste momento chamar a sua atenção para que nós possamos valorizar o poder e a igreja. O poder está na igreja, porque se porventura for proibido de se abrir a igreja, muitas pessoas vão sentir saudade da igreja, vão sentir falta da igreja estar aberta. E talvez Deus tenha um propósito com isso também. Mas observe que depois que essa igreja se despertar, se colocar de pé na oração, no jejum, na leitura da palavra, que isso não é só na igreja, isso é na nossa casa. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser a igreja do Senhor. E quando a igreja voltar ao seu primeiro amor, quando a igreja voltar aos seus princípios, aí sim vai acontecer o segundo propósito disso que está acontecendo. Mas isso precisa ser já, precisa ser para hoje, não pode deixar para amanhã. E é por isso que eu estou gravando esse áudio convidando você, meu irmão, convidando você, minha irmã. Nós precisamos nos despertarmos deste sono. Não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar atemorizados, não precisamos ficar, quem sabe, até mesmo amedrontados, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Se Deus resolver que é a hora de levarmos a gente para a glória, com essa doença ou sem essa doença, Ele faz. Está no poder das suas mãos. Então não adianta a gente ficar preocupado com isso. Deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde. Quantas pessoas, quantas vidas que estão lá fora e que enquanto nós estamos preocupados com as coisas básicas do fecha ou abre, aqueles que querem que a igreja feche, aqueles que querem que a igreja fique aberta,
Enquanto nós estamos preocupados com isso, almas estão morrendo, almas estão sofrendo. A igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar. Esse é o primeiro propósito que eu vejo em tudo isso que está acontecendo. Mas observe bem, porque daí vem o segundo propósito. Quantas pessoas estão vindo às redes sociais, como sempre, para dizer aonde está Deus nessa pandemia? Aonde está Deus que pessoas estão morrendo? Aonde está Deus que milhares e milhares de pessoas estão morrendo? Ora, preste atenção, tudo isso mostra nada mais, nada menos do que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas estavam mortas em si mesmas, estavam caminhando a passos largos para o abismo e nesse momento dessa pandemia, no leito da morte, se reconciliaram com o Senhor, se reconciliaram com seu Deus e agora voltaram para casa. Se não fosse essa pandemia, essas mortes, Deus sabia que essas pessoas não iriam reconhecer o seu erro, não iriam reconhecer o seu pecado, iriam morrer sem salvação. Então é um ato de misericórdia de Deus, é um ato de bondade de Deus. Assim, da mesma forma no Brasil, mas somos nós, sou eu e você que precisamos levar essa palavra de ânimo. Sou eu e você que precisamos levar essa palavra de conforto. Sou eu e você que precisamos levar essa palavra de alegria e paz, de fé e esperança. Se nós, eu e você, que somos igrejas, que confiamos no Senhor, começarmos a levar palavras negativas, como estamos vendo muitas das vezes, pessoas fazendo estimativas de quantas pessoas vão morrer com esse vírus, cerca de 2.000 pessoas por dia. Não há necessidade disso. Há necessidade de aproveitarmos para anunciarmos as boas novas do Senhor. O tempo é propício, o tempo é oportuno. Use o seu Facebook, suas redes sociais para anunciar o Evangelho de Deus e você verá que as pessoas vão receber essa palavra. Essa palavra será germinada no seu coração e você vai ganhar almas mesmo sem sair da sua casa. Mesmo sem sair da sua casa, porque muitas das vezes você não pode sair neste momento. Mas quando tudo isso acabar, você verá quantos frutos você vai colher deste momento. Eu quero conclamar a igreja do Senhor. Eu quero chamar o povo de Deus para nos unirmos sem placa, sem denominação. Devemos nos unir neste momento em uma só voz, dobrarmos os nossos joelhos juntos e clamarmos ao nosso Deus. E Ele há sim de ter misericórdia de nós. Mas observe bem que falando deste segundo período, eu estou lendo aqui um texto onde conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Um dos filhos chegou para o pai e disse: Pai, me dá tudo que tem, me dá tudo que me pertence. O pai reparte os bens e dá a parte dele. Ele vai embora para uma terra longínqua e distante. Lá ele vai gastar tudo, ele vai perder tudo. Por isso o nome pródigo é um filho gastador. E ele lá gastando tudo, 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 tudo. Quando acabam tudo, a Bíblia vai ser bem clara no versículo de número 14 que eu quero chamar a sua atenção. O versículo de número 14 vai dizer assim: E havendo ele gasto tudo, houve naquele país uma grande fome. Então ele começou a padecer necessidades. Queridos, nós estamos diante de uma crise. Nós estamos diante de um momento a qual nós não sabemos o que vai acontecer.
Mas a mesma crise que aconteceu nesse texto está acontecendo hoje. Nós temos alimento certo para hoje. Mas até quando a crise vai, nós não sabemos se teremos o abastecimento. Nós não sabemos se nós chegaremos a passar necessidade do básico ou necessidade de tudo. Mas nós confiamos em um Deus que tudo pode. Nós confiamos num Deus que está no controle de todas as coisas. Não podemos nos esquecer disso nunca. Precisamos usar a nossa fé. Precisamos viver aquilo que pregamos todos os dias. Há um Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Há um Deus que cuida de nós. Tudo isso que nós pregamos todos os dias, agora é a hora de colocar em prática. Devemos nos cuidar, devemos atender às solicitações de cuidados, sim. Mas nada disso substitui o esconderijo do Altíssimo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Devemos guardar a cidade, sim. Devemos guardar a nossa família, sim. Mas não podemos dispensar o guarda de Israel. Devemos edificar a nossa família? Sim. Devemos edificar o nosso lar? Sim. Mas não podemos rejeitar a pedra angular de esquina que é a base da nossa edificação. Quando eles passaram por essa crise, por esse momento, o versículo 15 vai ser de grande revelação para nós, para o momento que nós estamos vivendo hoje, agora. O versículo 15 diz: E foi arrimou-se um dos cidadãos daquele país, o qual enviou seus campos para apacentar porcos. Olha bem. Ele está lá, tentando se segurar como pode. Buscou com suas próprias mãos. Mas o versículo de número 17 vai revelar quando diz assim: e caindo em si. Querido, esse é o objetivo de Deus. Fazer com que o pecador caia em si. Fazer com que aqueles que estão a passos largos para o abismo caiam em si. É uma oportunidade a você que está me ouvindo nesse momento, haja visto que eu não sei aonde vai chegar a minha voz, este vídeo. É um momento que Deus está te dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade. É um momento que Deus está te dando a oportunidade de cair em si. Cair em si como? Reconhecer que você se afastou, que você foi embora, que você achou que conseguia sozinho, você achou que não precisava de Deus, mas esta enfermidade que se alastra todos os dias está mostrando para mim e para você que sem Jesus não dá. Sem a proteção de Deus não dá. E nós, como igreja do Senhor, precisamos anunciar isso.
Precisamos gritar através das nossas redes sociais e mostrar: Jesus está de braços abertos, Jesus está clamando, Jesus está chamando, dizendo: vinde. Caia em si como esse menino caiu e disse: eu vou voltar para casa, vou dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Volta depressa, volta para casa. Ainda dá tempo. A Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Eu não sei o que você está fazendo neste momento, mas eu quero, se porventura você nunca aceitou esse Jesus como seu Salvador, eu quero que você dobre seus joelhos agora e faça essa oração. Senhor meu Deus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero viver para fazer a tua vontade. Me ajuda a ser fiel. Você que ainda nunca aceitou esse Senhor, você que talvez se distanciou, ainda dá tempo de voltar. Agora está claro que o mundo não tem nada para te oferecer. O mundo não tem nada para te oferecer, mas Jesus tem. Porque Jesus quer te oferecer aquilo que vai além do que nós estamos vivendo hoje. Podemos até sofrer de morrer, mas a vida eterna nos está garantida. Eu quero orar por você também. Eu quero que você, nesse momento, faça a sua oração com Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus, eu quero apresentar o meu irmão, a minha irmã. Deus querido, que ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, aceitou e havia distanciado e neste momento está fazendo uma nova aliança com o Senhor. Pai querido, eu te peço que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, guarda a sua família, guarda o seu lar. Visita, Senhor Deus amado, a sua casa, Ele traz, Senhor Deus amado, paz. Lhe traga, Senhor Deus amado, conforto no seu coração, pois agora, Senhor Deus amado, o Senhor está no controle da sua vida. Em nome de Jesus eu te agradeço pela vida de cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus. Queridos, eu vou finalizar agora, mas antes eu quero convidar você que está me ouvindo. Crônicas, capítulo de número 7, vai nos trazer algo importantíssimo para o momento que nós estamos vivendo. Vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está a resposta para o momento que nós estamos vivendo. Eu e você somos o povo de Deus. Eu e você somos a nação eleita, o povo adquirido. Nós precisamos mais do que nunca dobrar os nossos joelhos e não cessar de orar. Não deixa que a incerteza das coisas tire o seu foco. Não deixe que o medo, a aflição tome conta de você e tire o foco. Você precisa orar. Você precisa ler a palavra de Deus.
Você precisa jejuar. Você precisa manter firme, porque é através da igreja, através de mim, através de você, que Deus vai restaurar essa nação, vai restaurar esse povo, vai restaurar esse mundo. Mas isso só vai acontecer depois que se cumprir o propósito. E o propósito de Deus inclui o despertamento da igreja. Por isso, eu quero convidar você, a partir de segunda-feira, pois a partir de segunda-feira estaremos a cada dia aumentando o isolamento. Em várias cidades já estão bem mais adiantado, mas em Minas ainda está tendo algumas coisas liberadas. Mas a cada dia que passa se proíbe alguma coisa a mais. E a partir de segunda-feira, uma grande parte dos trabalhadores estarão em casa. Poucos ainda estarão trabalhando. E eu quero convidar você a levantar um clamor de oração. A campanha de Daniel. Eu tenho dito para vocês por muitas vezes que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Aproveite este momento para poder fazer a campanha de Daniel. Orar 3 vezes ao dia, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Deus há de ter misericórdia de nós. Deus há de agir no meio do seu povo e por causa do seu povo. Quantas vezes nós reclamamos: Deus, eu queria ter tempo para orar, eu queria ter tempo para jejuar, eu queria ter tempo para ler a sua palavra. Olha o tempo que Deus te deu. O tempo está aí, então agora faça. Vamos sair da falácia e vamos viver aquilo que nós falamos. Nós pedimos a Deus, Ele nos deu. Então agora vamos avante. Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar ao Senhor. Ele há de ter misericórdia de nós. Não esqueça, a partir de segunda-feira, todos os dias, às 9, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, estaremos de joelho clamando pelo despertamento da igreja, pelo despertamento da nação para o seu pecado, se converter ao Senhor, para que Deus repreenda esse vírus. Mas eu gostaria de pedir uma oração especial para aqueles que estão na linha de frente e que não podem recuar. Nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos técnicos, nós temos bombeiros, nós temos policiais, nós temos várias classes que estão aí e não podem voltar atrás. Não podem. E correm muito risco. E eu quero pedir a oração por essas pessoas, para que Deus aquiete o coração delas, porque muitas estão aflitas com essa situação, mas Deus há de ter misericórdia de cada uma delas. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração, e nessa oração eu gostaria que você fizesse um compromisso, não comigo, mas faça um compromisso com Deus. Se você estava procurando um jeito de poder ajudar, esse é o momento, esse é o jeito, essa é a hora. Então eu quero orar por você nesse momento. Não se preocupe. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas.
Ele vai guardar a minha família, a sua família. Creia, confie, não se desespere. Use a fé. Tenha fé e não medo. Tenha fé e não medo. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento eu quero clamar ao Senhor, pedir a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um dos meus ouvintes neste momento. Pai querido, sabemos que os dias são maus, sabemos que grandes são as aflições que sobrevêm. Deus querido, sabemos que estamos apenas no princípio das dores. Pai querido, pedimos nos dá força, nos dá sabedoria, Senhor Deus amado, para lidar com cada situação, cada momento, cada determinação, Senhor, que nos é dada. Nos ensina, Senhor Deus amado, a saber lidar com cada uma delas, a fazer o que é certo. Pai, eu apresento a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que neste momento estão no seu lar. Deus querido, talvez até mesmo, Senhor Deus amado, sentindo medo da morte, se sentindo apavorado por essa incerteza, se sentindo ansioso. Deus, tem misericórdia da vida de cada um deles. Traga paz sobre este lar, traga paz sobre esta família e lhes abençoe de uma forma toda especial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Este é o primeiro vídeo que nós estamos gravando durante este período, a qual nós estaremos gravando todos os dias uma palavra e deixando para o seu coração. Haja visto que temos tido algumas dificuldades em questão de termos todos os cultos, então nós estaremos sempre trazendo uma palavra, pois mesmo tendo os cultos, os idosos, aqueles que estão na classe de risco, não estão presentes na igreja. E essas pessoas precisam continuar recebendo o conforto e a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.